Homem de alto valor não surta. Ele tem estabilidade emocional, pratica o autocontrole e age sempre com prudência. Enquanto muitos se deixam levar pelo neuroticismo e perdem a noção da proporção das coisas, o homem de valor permanece firme, previsível e respeitado. Se você quer aprender a dominar seus impulsos, evitar atitudes que destroem relacionamentos e construir uma presença que inspira confiança, esse vídeo é para você. Aqui a gente vai direto ao ponto: como desenvolver as virtudes que diferenciam homens comuns de homens de alto valor. Eu sou Sil Ferreira e você está no canal Postura Masculina. Esse é o espaço feito para homens que desejam amadurecer, conquistar respeito e viver com propósito. Então já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com quem também precisa dessa transformação. E lembre-se, ou você domina suas emoções, ou será dominado por elas. A escolha é sua. Definição de homem de alto valor. Um homem de alto valor não é aquele que ostenta dinheiro, fama ou aparência. O verdadeiro diferencial está na sua estabilidade emocional. Ele sabe se manter firme quando todos ao redor perdem o controle. Essa postura gera respeito imediato, porque mostra que ele não é escravo das próprias emoções. Ele não surta, não explode por qualquer coisa, não se deixa manipular. Esse homem pratica o autocontrole diariamente. Ele entende que a vida vai provocar, vai pressionar e vai testar, mas ele não reage como um garoto mimado. Ele pensa, calcula e só age quando necessário. Isso transmite confiança e autoridade. Quem está por perto sabe que pode contar com ele. Isso é o que diferencia um homem de valor de um homem comum. A prudência é sua marca registrada. Prudência não é covardia, é estratégia. O homem prudente avalia o cenário, mede riscos, entende a proporção do problema e só então toma decisões. Essa forma de agir não só evita erros graves, mas também constrói uma reputação sólida. É esse tipo de reputação que abre portas em relacionamentos, no trabalho e na vida social. Enquanto muitos se perdem em explosões emocionais causadas pelo neuroticismo, o homem de alto valor mostra equilíbrio. Ele sente raiva, sente dor, sente frustração como qualquer outro, mas não deixa isso transbordar de forma infantil. Ele canaliza essas energias para se fortalecer, e isso o coloca sempre um passo à frente. É aqui que nasce o verdadeiro respeito. Visualize duas cenas. Um homem perde a paciência e grita no trabalho por algo pequeno, e outro mantém a calma, resolve a situação com poucas palavras e segue firme. Qual dos dois será lembrado como líder? Qual terá portas fechadas? A resposta é óbvia. Essa diferença é o reflexo direto da estabilidade emocional aplicada na prática. Ser um homem de alto valor não é sobre nunca cair, mas sobre como você se levanta. É sobre mostrar ao mundo que você é confiável mesmo quando está sob pressão. É ser o porto seguro no meio do caos. Esse tipo de homem inspira outros homens, conquista respeito natural e atrai mulheres que valorizam estabilidade e firmeza. Isso é raro, e por isso tão valioso. Agora entenda, essa definição não é um título que você ganha uma vez e pronto. É um processo contínuo de evolução, uma construção diária de hábitos, escolhas e disciplina. E quem não entende isso, acaba caindo no caminho da reatividade. E é justamente sobre esse problema da reatividade que vamos falar agora. Um dos maiores inimigos do homem moderno é a reatividade. O homem que reage sem pensar perde o respeito em segundos. Ele se deixa dominar pela raiva, pelas frustrações e pelo impulso. Essa falta de estabilidade emocional mostra imaturidade e fragilidade. Ninguém confia em alguém que pode explodir a qualquer momento. O problema é que muitos confundem reação rápida com força. Na verdade, é fraqueza. O verdadeiro poder está no autocontrole. O homem reativo parece forte no momento em que grita ou bate na mesa, mas logo depois se mostra pequeno, arrependido, sem direção. É um fogo de palha que queima rápido e deixa só destruição. A reatividade nasce, muitas vezes, de um neuroticismo elevado. O homem que carrega essa instabilidade emocional vive sempre na corda bamba, prestes a perder o equilíbrio. Pequenas críticas viram tempestades, pequenas provocações viram guerras. Ele não mede a proporção dos fatos, e isso o torna escravo das circunstâncias. Imagine um homem no relacionamento. A parceira faz um comentário irônico, e ele surta, perde a linha,
levanta a voz. Esse homem perde a atração, perde o respeito e ainda destrói a confiança. Agora pense em outro. Ele ouve, respira, responde com calma, mostra que não se abala. Quem você acha que transmite mais força? Essa é a diferença entre prudência e fraqueza. O ambiente de trabalho é outro campo onde a reatividade cobra caro. O funcionário que não controla suas emoções se fecha portas, não cresce e não inspira liderança. Já o homem que mantém a calma mesmo em meio à pressão mostra maturidade. Ele vira referência, porque todos confiam em sua capacidade de agir com firmeza e prudência. A reatividade também corrói a saúde. Viver em explosões constantes aumenta a ansiedade, prejudica o sono e afeta até o corpo. O homem reativo se desgasta rápido, perde energia e vitalidade. Enquanto isso, o homem que domina suas emoções conserva forças para investir em coisas que realmente importam. Ele vive mais leve e mais forte. Por isso, entender o problema da reatividade é o primeiro passo para quebrar esse ciclo destrutivo. Sem autocontrole, não há liderança. Sem estabilidade emocional, não há respeito. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos olhar para trás. Como as experiências da infância moldam esse padrão que tantos homens carregam na vida adulta. Muitos homens não percebem, mas o modo como reagem hoje tem raízes lá atrás, na infância. Aquele garoto que fazia birra no supermercado porque não ganhou o chocolate e foi recompensado pelos pais, aprendeu uma lição distorcida. Se eu surtar, eu ganho. Essa programação emocional segue com ele até a vida adulta, mas agora o preço é muito mais alto. Quando esse menino cresce e entra no mundo real, percebe que o mesmo comportamento gera rejeição, perda de respeito e fracasso em relacionamentos. O que antes funcionava com a mãe e o pai, agora se torna um veneno para a vida adulta. Um homem que não entende isso continua vivendo como criança, mas no corpo de um adulto. Aqui entra a importância da proporção. O adulto precisa medir cada reação. Se na infância uma negativa era o fim do mundo, na vida madura a mesma situação precisa ser vista com prudência. O homem que não desenvolve essa visão continua reagindo com imaturidade, como se cada desafio fosse um ataque pessoal. Esse comportamento é ainda mais perigoso quando somado a altos níveis de neuroticismo. O homem instável carrega para a vida adulta a mesma choradeira, só que agora disfarçada de raiva, ciúme, ansiedade. Ele surta com a parceira, com o chefe, com os amigos. Perde oportunidades por não ter a estabilidade emocional que deveria ter aprendido a construir. O homem que cresce sem treinar o autocontrole vira refém da própria história. Mas aquele que entende suas falhas de infância decide reescrever o roteiro. Ele aprende a observar as situações, a filtrar as emoções e a responder com calma. Esse processo não apaga o passado, mas redefine o presente. E isso é o que transforma meninos em homens. A vida adulta exige firmeza. O mundo não tolera piti, birra ou dramas desproporcionais. O homem de alto valor não fica se lamentando por cada não que recebe. Ele entende que os obstáculos fazem parte do crescimento. Ele absorve a dor, ajusta a rota e segue. Essa é a diferença entre o homem maduro e o homem que ainda age como criança. E é justamente nesse ponto que entra um fator que vai além da infância: o temperamento e a genética. Porque não é só criação. Existe também um componente interno que explica por que alguns homens têm mais facilidade em manter o equilíbrio, enquanto outros parecem viver sempre no limite. E é sobre isso que vamos falar agora. Nem tudo na instabilidade emocional vem da criação. Existe também um componente interno chamado neuroticismo. Esse traço de personalidade está ligado à tendência de sentir mais ansiedade, insegurança e variações de humor. Homens com níveis altos de neuroticismo costumam reagir de forma mais intensa, mesmo diante de situações pequenas. Isso não significa que o homem está condenado pelo resto da vida, mas significa que ele precisa de atenção redobrada. Se na infância ele já foi recompensado por birras, na vida adulta o neuroticismo amplifica esse comportamento. O resultado é explosão, ciúme, irritação constante e falta de estabilidade emocional. A diferença entre dois homens diante de uma mesma situação pode ser brutal. Um recebe uma crítica no trabalho, respira fundo e responde com prudência. O outro
tomado pelo neuroticismo, sente como se fosse um ataque pessoal e perde o controle. Essa falta de proporção nos sentimentos transforma pequenos desafios em batalhas gigantes. O homem de alto valor entende que carregar esse traço não é desculpa, é alerta. Ele decide fortalecer o autocontrole, desenvolver hábitos que o blindem emocionalmente e criar rotinas que reduzam a reatividade. Quanto maior o risco interno, maior deve ser a disciplina externa. É assim que se vence a própria genética. É aqui que muitos falham. Tentam mudar, sem aceitar a própria natureza. O homem instável precisa reconhecer que o neuroticismo existe, que ele é parte de quem ele é, mas que pode ser administrado. Negar não resolve. A vitória vem quando ele assume a responsabilidade e busca ferramentas para se equilibrar. Esse processo não é simples, requer treino diário, paciência e visão de longo prazo. Mas é justamente esse esforço que gera respeito. Porque quando um homem instável consegue se dominar, ele mostra que evoluiu além do próprio temperamento. E essa conquista é uma marca forte de valor. Agora, se por um lado o neuroticismo pode jogar contra, por outro existe uma chave essencial: encontrar o ponto de equilíbrio. O homem que não surta, mas também não se torna passivo, é o que de fato cresce. E esse é o próximo ponto que vamos aprofundar. Ser um homem de alto valor não é nunca sentir raiva, nem viver anestesiado diante dos problemas. É encontrar o ponto de equilíbrio entre a firmeza e a calma. O homem que explode por qualquer coisa perde respeito, mas o homem que aceita tudo em silêncio, sem se posicionar, também não transmite força. O segredo está no meio termo. Esse equilíbrio exige estabilidade emocional. Ele não é passividade. Pelo contrário, é o poder de decidir como agir em cada situação. O homem de alto valor não é controlado pelo impulso, mas também não foge da responsabilidade. Ele reage quando é necessário, mas sempre com prudência, calculando os impactos. Pense em 2 exemplos. O homem que grita por um detalhe irrelevante e o homem que nunca se posiciona, mesmo quando precisa. Ambos falham. O primeiro mostra fraqueza pelo excesso, o segundo pelo silêncio covarde. O verdadeiro respeito vem do homem que sabe aplicar cada reação na proporção correta. Esse equilíbrio não é algo natural para todos. Homens com mais tendência ao neuroticismo precisam treinar mais, mas é possível. É como musculação. Quanto mais você pratica o autocontrole, mais forte ele fica. E quanto mais você treina sua calma, mais preparado está para enfrentar situações de pressão sem se perder. No relacionamento, por exemplo, equilíbrio é tudo. Se a parceira provoca, o homem desequilibrado grita ou se fecha. O homem equilibrado ouve, responde com clareza, mas mantém firmeza no tom. Ele não se torna agressivo, mas também não permite desrespeito. Esse comportamento constrói atração e confiança. No trabalho, o mesmo se aplica. O profissional que se posiciona com firmeza, mas sem perder o controle, ganha autoridade. Ele sabe quando falar, quando ouvir e quando agir. Essa postura inspira os colegas, gera confiança nos líderes e cria oportunidades de crescimento. O equilíbrio se torna uma marca registrada. E esse equilíbrio é também a base para o próximo ponto: a previsibilidade. Porque quando um homem não vive nos extremos, as pessoas sabem o que esperar dele. E essa previsibilidade é um dos maiores sinais de força em qualquer ambiente. Um homem de alto valor transmite confiança porque é previsível no bom sentido. Isso não significa ser monótono, mas ser estável. Quem convive com ele sabe que não precisa andar pisando em ovos. Sua estabilidade emocional garante que não vai surtar de repente, que não vai transformar uma conversa simples em uma guerra desnecessária. Essa previsibilidade cria segurança em qualquer ambiente. No relacionamento, a mulher entende que pode confiar nele, porque sabe que ele não vai oscilar entre carinho e explosão. No trabalho, os colegas e líderes enxergam nele alguém confiável. Ele é constante, e essa constância se traduz em respeito. A previsibilidade está diretamente ligada ao autocontrole. O homem que controla suas emoções transmite firmeza. Ele não é levado pelo vento das circunstâncias, não muda de postura a cada detalhe. Ele pensa, analisa, aplica a prudência e age na proporção certa. Essa postura inspira e atrai seguidores naturais. Imagine um líder que hoje trata bem sua equipe e amanhã, por um detalhe, humilha todos em público. Esse líder perde respeito rapidamente.
Agora pense em outro que mantém firmeza, mas também equilíbrio, em qualquer situação. Esse será lembrado como referência, porque transmite confiança. Esse é o poder da previsibilidade. A ausência dessa qualidade é destrutiva. O homem instável faz com que todos ao redor fiquem em alerta constante, esperando o próximo surto. Isso gera desgaste, distância e até rejeição. Com o tempo, ele se vê sozinho, porque ninguém suporta conviver com a insegurança emocional. Previsibilidade é também sobre manter relações saudáveis. O homem de alto valor não é aquele que nunca erra, mas aquele que erra de forma coerente. Mesmo em falhas, ele mostra consistência, não se contradiz em suas atitudes. Essa constância revela maturidade. As pessoas podem não concordar sempre com ele, mas sabem o que esperar, e isso vale mais do que a aprovação momentânea. E quando falamos de previsibilidade, não estamos tratando apenas de teoria. Existem ferramentas práticas que fortalecem essa constância. Exercícios simples que aumentam o foco, a calma e a capacidade de manter a postura em qualquer cenário. E é exatamente sobre essas práticas que vamos falar no próximo ponto. De nada adianta falar em estabilidade emocional se você não tiver ferramentas para treinar. O primeiro exercício é a atenção plena. Pare, foque em um único ponto. Pode ser a chama de uma vela, pode ser sua respiração. Isso ajuda a organizar o turbilhão de pensamentos e dá clareza. Um homem focado reage menos, porque enxerga a situação com proporção. O segundo exercício é a respiração consciente. Em momentos de pressão, perceba o ar entrando frio e saindo quente. Parece simples, mas essa prática regula seu corpo e sua mente. É como apertar o botão de reset. O homem de valor sabe que o autocontrole começa no domínio da própria respiração. Outro ponto essencial é estressar o corpo de forma controlada. Academia, artes marciais, banho gelado. Esses estímulos ensinam o corpo e a mente a lidar com desconforto. Se você suporta o frio da água logo cedo, suporta também uma crítica no trabalho sem perder a linha. Isso fortalece sua prudência diante de situações reais. Um exercício poderoso é dar nome às emoções. Pergunte-se: isso que sinto é raiva, frustração ou insegurança? Anote no papel. Questione o motivo. Pergunte-se se isso terá importância daqui a meses ou anos. Esse hábito simples transforma o caos emocional em clareza mental, e clareza é combustível para decisões corretas. Outro treino indispensável é buscar referência em outros homens. Converse com amigos maduros, mentores, ou até modelos de comportamento em livros e filmes. Pergunte-se: como esse homem reagiria nessa situação? Modelar comportamentos maduros ajuda a expandir a visão e fortalece sua identidade. Nenhum guerreiro luta sozinho. Esses exercícios não são teóricos. Eles moldam sua postura no dia a dia. Na hora em que sua parceira provoca, é a respiração que mantém sua calma. No trabalho, quando o chefe pressiona, é a atenção plena que evita o surto. Na academia, é o corpo treinado que mostra a disciplina. Tudo se conecta para fortalecer seu autocontrole. E quando você começa a aplicar esses exercícios, o resultado fica evidente. Menos explosões, mais confiança, mais respeito. Mas é importante entender também o outro lado. O que acontece quando o homem não pratica nada disso, continua instável e segue reagindo sem pensar? É sobre essas consequências que vamos falar agora. A falta de estabilidade emocional cobra um preço alto. O homem que não controla seus impulsos perde respeito rapidamente. Amigos se afastam, colegas não confiam e relacionamentos se tornam um campo de guerra. A vida dele vira um ciclo de explosões seguidas de arrependimento, onde o estrago já está feito. No campo amoroso, a consequência é ainda mais clara. A mulher não sente segurança ao lado de um homem que surta por qualquer coisa. Ela passa a enxergar nele peso, instabilidade e imaturidade. A atração desaparece. O que deveria ser um relacionamento saudável se transforma em desgaste e muitas vezes acaba em ruptura. Na vida profissional, a instabilidade fecha portas. O homem reativo pode até ser competente, mas se não tiver autocontrole, ninguém vai querer colocá-lo em posição de liderança. Líder instável transmite medo, não confiança. E confiança é a moeda mais valiosa no ambiente de trabalho. Sem ela, não há crescimento. O impacto também atinge a saúde.
Viver em surtos constantes aumenta o estresse, gera insônia, ansiedade, problemas cardíacos. O corpo não aguenta a sobrecarga emocional. Enquanto isso, o homem equilibrado preserva a energia, dorme melhor e mantém a mente clara. Essa diferença, com o tempo, se torna gritante. O homem dominado pelo neuroticismo e pela falta de prudência não mede proporção. Ele transforma pequenas críticas em ofensas mortais. Ele não consegue distinguir o que vale sua energia e o que deve ser ignorado. Esse padrão o coloca em risco até de tomar decisões que podem destruir a própria vida em segundos. Casos extremos mostram isso claramente. Discussões banais que terminam em violência, carreiras destruídas, famílias desfeitas. Tudo por falta de domínio próprio. O homem que não aprende a controlar o fogo interno se torna escravo dele, e todo escravo perde valor. Por isso, compreender as consequências é essencial. Não é só teoria, é sobrevivência. Se você não quer viver apagando incêndios causados por si mesmo, precisa buscar evolução. A instabilidade destrói, mas a disciplina, a prática e o desenvolvimento constante constroem respeito. A escolha entre os dois caminhos é totalmente sua. Um homem de alto valor não é aquele que nunca sente raiva, mas aquele que domina suas emoções e escolhe como agir. Se você aplicar o que viu aqui, atenção plena, respiração consciente, treino físico, identificação das emoções e troca com outros homens, vai perceber como sua vida começa a mudar. Agora eu te pergunto, quantas oportunidades você já perdeu por falta de autocontrole? Quantos relacionamentos foram desgastados pela ausência de prudência? Você vai continuar vivendo refém do neuroticismo ou vai escolher o caminho da estabilidade emocional e da proporção? O convite está feito. Se inscreva aqui no Postura Masculina, ative as notificações e deixe seu comentário contando como você tem lidado com seus impulsos. Compartilhe este vídeo com outros homens que precisam dessa mensagem. Lembre-se, todo dia você tem uma escolha. Ou você é dominado pelas emoções, ou se torna um homem de alto valor. A decisão é sua, e começa agora.